Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara aqui do Universo Maluco e hoje a gente vai falar sobre Corte de Chamas Prateadas, da Sarah J. Maas. Então vem comigo. Bom, gente, eu tenho que dizer pra vocês que esse livro ele foi um 5 estrelas, ele foi favoritado pra mim, porque o crescimento da nossa personagem principal aqui, que agora é a Nesta, pra mim foi muito emocionante. Eu vou pedir pra vocês ignorarem todo o barulho de gritaria, de som que tá tendo aqui do lado, porque os vizinhos hoje estão fazendo um churrasco, então já viu, né? Aí o que acontece? Vamos direto ao assunto. Nesse livro aqui, eu me surpreendi muito, tanto com a história pessoal da Nesta, o romance dela com Cássia foi muito assim, foi muito emocionante, foi muito profundo. Aqui você vê o que realmente é um laço, né, de amor, mas acima de tudo com a amizade, né? Eles se tornam muito amigos além do relacionamento deles. Então, isso pra mim foi muito importante. É claro que a gente tem umas cenas aqui que, meu Deus, foi assim, muito boa de se ler, sabe? Então, assim, eu vou começar falando o seguinte pra vocês. No início do livro, a gente vai perceber que a Nesta, ela realmente tá muito perdida, ela tá totalmente sozinha, ela se afastou da Elaine, ela se afastou de todo mundo, ela não quis viver, né, lá na casa do Rhys com todos os outros, do Rhys e da Feyre, né? Ela não quis estar ali, ela se isolou totalmente deles e ela tava levando uma vida assim de bebida, de noitada, aonde ela tava se perdendo porque ela achava que daquela forma ela controlava aquele poder que estava ali dentro dela. É como se ela estivesse implodindo ele ali para dentro para não deixar ele se manifestar. A gente aqui vai acompanhar a evolução dela psicológica também, porque você começa a ver os traumas que ela tem desde menininha. As pessoas que odiavam a Nesta nos outros livros vão entender completamente todas as atitudes dela. Aqui a gente vê um pouco mais da história dela com a mãe dela, uma pessoa que tratou ela como um objeto, como uma arma mesmo. A mãe dela desde nova sempre incentivou para ela que ela deveria se casar, né, com um príncipe, que ela era feita para isso, que ela tinha que ter, né, sabe, ela nunca teve aquele aconchego de mãe, o colo de mãe. Ela foi criada desde nova para se usar como um objeto mesmo, não tinha esse sentimentalismo todo. E mostra também todos os rancores que ela tinha com o pai dela, o porquê, sabe? Mostra bastante ali toda aquela confusão de sentimentos entre ela e as irmãs. De certa forma, por que ela tinha ainda um pouco de inveja ali da Feyre, o que a Feyre tinha, que querendo ou não, era aquela coragem, né, que ela própria achava que ela mesma tinha falhado, que ela era uma covarde. Então tudo isso em volta ali irritava ela, trazia o pior dela à tona. E o Cássia muito pacientemente foi ali ajudando ela a ultrapassar cada limite. A gente vai ver ela criando amizades, pegando afeto a pessoas que, se fosse a Nesta de antigamente, ela provavelmente só falaria alguma coisa desagradável e ignoraria aquelas pessoas. O Rhys, ele dá uma ordem pra Nesta que ela vai treinar com Cássia todos os dias pela manhã, e na parte da tarde ela vai ter que ir para dentro da biblioteca onde fica as sacerdotisas para ela poder trabalhar. Ele praticamente dá para ela um ultimato, e isso já é no início do livro, e ela fica ali, como sempre, na defensiva, falando que não quer, que não quer. Mas ou ela faria isso, ou ela seria entregue lá no mundo dos humanos, sem ninguém, sem ajuda, sem nada. Então, como ela não tinha para onde correr, o que ela fez? Vamos lá. No início dos treinos, ela se mostra bastante resistente. O Cassian, em alguns momentos, acha que vai explodir, mas mesmo o Cassian no limite com ela, ele entende. Parceiros, né, cara? Eles já eram, desde o início do livro, você sabe que eles são parceiros um do outro. Então,
Com uma palavrinha que ela solta pra ele no meio de uma discussão, ele entende o porquê que ela não queria treinar aonde ele estava levando ela pra treinar. Então ele pega essa ideia e rapidinho ele pega e leva ela para outro lugar e ali começa uma pequena evolução. Então aí a gente já começa a acompanhar todo esse caminho que ela começa a traçar. Na biblioteca, né, a sacerdotisa Aclótio, que é assim, como quem diz, a chefe ali, a que comanda as outras sacerdotisas. Travou. A Clote, ela coordena ali as outras sacerdotisas e ela, querendo ou não, ela se dá bem com a Nesta, porque eu acho que no fundo ela entende a Nesta. E ela também vai fazer amizade com a Gwyn e com a Emiere, e vai ter outras sacerdotisas que vão aparecer no decorrer do livro. Mas a Gwyn e a Emiere são, pra mim, uma das principais, porque elas realmente se aproximam, é como se elas se tornassem irmãs, sabe? E a Nesta incentiva elas para poder começar. Resumindo, a Emiere, ela não é sacerdotisa, foi um erro meu. A Emiere, ela tem uma loja lá em Velares, onde ela vende, se não me engano, roupas de frio. Só que ela teve as asas cortadas e tal. Tem toda uma história por trás. E a Nesta se aproxima dela e acaba convencendo ela também vir treinar com Cássia. E a Gwyn também vai treinar com Cássia. Só que o que a Nesta não esperava é que, trazendo essas duas, ela fosse trazer o interesse de outras sacerdotisas. E nisso, quando ela vê, ela já tá com várias sacerdotisas ali com ela, colocando esperança e colocando que elas podem se defender, que elas não vão mais ser machucadas ou violadas. E nisso o nosso Azriel começa ali a entrar ali, ele e a Gwyn tem aquelas trocas de olhares, aquela coisa, e ela dá umas alfinetadas nele e tal. E é muito bacana porque você vê a Nesta começando a evoluir a partir daí. Ela cria essa amizade, ela cria esse vínculo e elas começam a estudar sobre as Amazonas. São as Amazonas Valquírias. Olha minha cabeça onde é que tá, gente. Ela começa a estudar junto com a Gwyn e a Emiere sobre as Valquírias e elas colocaram na cabeça que elas vão ser Valquírias. E isso deixa o Cássia um pouco assim, uau, sabe? Da força de vontade delas, do treino, do tanto que elas insistem ali. Ao mesmo tempo, a gente vai ter aqui, lógico, porque esse livro não poderia ficar sem uma guerra, sem uma luta, né? O Rhys, né, procurando, né, formar os aliados e tudo mais. No decorrer do livro, eles vão ali descobrir que as rainhas estão se movendo ali para poder começar, as rainhas humanas começarem, tipo, uma guerra, um problema e tal. E aí que eles descobrem sobre me fugiu o nome, mas eu vou falar pra vocês como se fossem umas peças encantadas, que é uma harpa, uma coroa e uma máscara. Eu esqueci o nome que dá, gente. Me perdoa, esqueci mesmo, agora deu branco. Só que o que acontece? Essas peças também foram feitas, essas armas, né? Elas foram feitas pelo próprio Caldeirão. E como a Nesta foi feita pelo Caldeirão, igual atrai igual. Então começa aí a caçada por esses objetos, porque se eles caírem em conjunto na mão daquela rainha lá que pulou dentro do caldeirão, que se transformar, o nome dela é a Brialin. Se essas peças caírem na mão dela, vai ser um desastre, vai ser um caos. Só que a Nesta pode achar esses objetos, então o Rhys fala, ó, se você não achar, nós vamos mexer com a Elaine e a Elaine vai ter que achar. E como ela não quer que mexa com a irmã, ela começa a procurar essas peças com a ajuda do Cássia. E, gente, eu juro pra vocês, uma das cenas mais impactantes do livro é quando eles vão pra um pântano lá, que costumava jogar corpos lá das pessoas mortas e tal. E tem um bicho raro lá que praticamente eles falavam que estava extinto, que não existia mais, mas ele aparece pra quem? Tem que aparecer pra Nesta, né? E ela, tipo assim, ela teve um momento ali que ela poderia ser egoísta e ir embora e fugir. Mas ela não suportou a ideia de deixar o Cássia e o Azriel pra trás. Então ela, na hora que ela vai mergulhar naquela água podre, preta, pra poder ir atravessar o rio pra chegar até eles, esse monstro aparece e puxa ela pras profundezas, dando spoiler aqui, e nas profundezas ela encontra a máscara. E ela coloca a bendita da máscara. E ela sai dali como se ela liderasse todos os espíritos mortos que ali estavam. O Cassian e o Azriel, eu acho
que eles perderam a força de andar, de lutar, eles simplesmente perderam tudo, porque eles ficaram assim, a cena é muito envolvente, ali você começa a ver o poder dessa mulher. Então ela tira a máscara sem problema nenhum. Uma coisa que intriga o Reese, o Cassian, a Feyre, todo mundo depois ali na discussão, e eles entendem que quem tinha colocado a máscara e morrido era porque não era igual, ou seja, não tinha sido feito pelo caldeirão. Então, como igual atrai igual, ela não morreu porque ela tem o poder para poder usar esses objetos. Então ali eles vão numa busca por esses objetos. Tem as cenas do Cassian e da Nesta que são muito hots, muito hots. Ao mesmo tempo a Nesta ela tenta colocar aqui na cabeça dela, aquilo é só uma atração sexual e nada mais, porque ela não quer se permitir ter esses sentimentos. O Cassian mesmo assim não desiste dela, porque ele sabe no fundo que é algo mais, entendeu? Então assim, vai vindo tudo isso. Tem os momentos que ela e a Feyre vão bater boca. A gente tem aqui a Feyre, né, grávida do Nyx, né? E todas as complicações do parto dela e uma confusão, e o medo do Reese de perder a Feyre. O amor da Feyre e do Reese é tão profundo que eles fazem um acordo, né, lá com a tatuagem lá, que eles fazem aqueles acordos, dizendo que se um morrer, o outro também morre. Então aí que vem o problema, porque até então na gravidez da Feyre, a curandeira deles lá, né, diz que o bebê já tem asas e que toda mãe na situação dela, que foi tentar ter um bebê daquele jeito, morreu. Aí o Reese fica doido. O Reese, ele fica tipo assim, numa gota, mas numa gota. Eu acho que ele tá assim no nível que ele vai matar alguém se ele olhar errado pra Feyre. Porque ele cria um nível de proteção por ela muito grande. Porém, a Feyre não sabe disso. E a Nesta fica sabendo. E até então, no momento que a Nesta fica sabendo, ela sente medo pela irmã, ela sente medo de perder a irmã e tudo mais. Mas vai acontecer mais um bolo de coisas, onde o Cássio tecnicamente mente pra Nesta de um determinado assunto. E no meio da discussão, da briga calorada, a Nesta solta isso pra Feyre. Aí o Reese chega com aquele olhar mortal, que o Cassian já chega tremendo e só fala assim, tira a Nesta daqui antes que eu a mate. Aí o Cassian, pra castigar a Nesta, vai fazer uma trilha com ela na montanha, que tem um momento que ela simplesmente desmaia. Ela desmaia de tão esgotada que ela fica, e vai ser nessa montanha que ela vai ter a coragem de deixar as lágrimas caírem pela primeira vez, e que ela vai abrir o coração dela ali pro Cassian e vai dizer pra ele tudo que tá matando ela há tanto tempo, o porquê que o estalo de madeiras na fogueira faz tanto mal pra ela. E ali ela vai simplesmente chorar e chorar e chorar, e ele vai segurar ela o tempo todo, porque o Cassian é o Cassian, né, cara? Tem o Aerys, né, esse nojento, que fica falando que o Cassian é um brutamontes. Gente, ele pode ser um brutamontes na guerra, mas ele, como pessoa, ele é maravilhoso, entendeu? Ele não tem palavras pra descrever ele nesse livro. Então a gente vai ter todo esse caminho a percorrer, e a gente vai ter, lógico, a batalha da Nesta com a... não consigo lembrar o nome dessa mulher. Com a Brialine. A gente vai ter o enfrentamento delas ali. A gente vai ter a Nesta dentro da prisão enfrentando o Lantis, que é um monstro que praticamente quase matou o Cassian, que o Cassian treme de medo. E olha que o Cassian não tem medo de quase nada. Então ali dentro daquela prisão ali também vai ser uma outra cena que vocês vão ficar chocados. A cena que o Reese descobre qual é o poder da Nesta é mais chocante ainda. Essa eu vou contar pra vocês, porque assim, ela tá dormindo, o Cassian mais o Azriel nos quartos deles, porque até então eu não cheguei a comentar, ela fica instalada na Casa do Vento. Então tem um momento que ela tá tendo um sonho muito ruim sobre ela jogada no caldeirão, aquela coisa toda, e o poder dela começa a sair com fogo, né? Só que é um fogo frio em volta dela, e ela dá um berro estridente, e o Cassian e o Azriel descem, mas eles ficam paralisados porque eles não podem tocar nela. Nisso as janelas se abrem, o Reese entra, começa a tentar implodir aquele poder de volta, e é uma coisa violenta, e ele entra na mente dela. Aí o Reese vê o que aconteceu com a Nesta, tudo que ela sentiu, tudo que ela passou. E quando finalmente
Ele consegue pôr ela calma de novo, no sono novamente. Ele trêmulo senta. E quando ele fala pro Cassian que viu o que ela sentiu, que viu como que foi tudo, o Rhys no fundo ali, naquele momento, ele cria uma empatia pela Nesta, porque ele vê o que ela sofreu, sabe? E quando Cassian pergunta sobre o poder da Nesta, o Rhys só fala assim, é morte, pura morte. Esse é o poder dela. Gente, eu leio nessa cena, eu fui lá no TikTok fazer um vlog de leitura. Eu convido vocês a ir lá pra poder ver o meu surto. Eu vou deixar, como eu falo sempre com vocês, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Gente, eu surtei, eu tive que falar, eu tive que compartilhar, porque eu fiquei muito pirada com essa cena. É uma cena muito, muito fodástica. Então, assim, são várias essas coisas que vão acontecendo. No fim, a gente tem esse enfrentamento da Nesta com a Brialine. Lógico, ali a Nesta põe o poder dela pra quebrar, porque a Nesta, eu percebi muito nesse livro que ela expõe o poder dela, ela consegue pegar, né, capacitar ele ao máximo e jogar e usar o poder dela quando ela vê que as pessoas que ela ama estão em perigo. E quando ela enfrenta a Brialine, é exatamente no mesmo momento que ela admite que o Cassian é parceiro dela. Entendeu? E o que acontece? Um detalhe. Nessa montanha que ela tá ali, como ela tava ali treinando com as meninas e tal, tem um tal de Devlon, se eu não me engano, que é um guerreiro muito nojentinho lá, que vai ter o rito de sangue, né? Que é aquele rito que os guerreiros vão pra uma montanha, eu esqueci o nome da montanha agora, e eles têm que escalar ela, passar por vários desafios e chegar até o topo, pôr a mão numa pedra lá, que eles são retirados de lá, e isso mostra que eles são campeões, não sei o que, não sei o que. Tem 3 níveis lá, é muito detalhezinho pra estar explicando. Só vocês lendo mesmo. Então, quando tudo isso acontece, no meio da noite, quando elas estão, acho, se não me engano, na casa da Emiere, esse Devlon vai lá e rapta a Nesta, a Gwyn e a Emiere e joga elas dentro do rito de sangue. O Cassian fica querendo arrancar a cabeça de alguém, ele quer entrar lá, ele quer tirar elas. Porém, o Rhys não permite, porque qualquer um que interfira no rito de sangue vai ser caçado e morto. E lógico que eles não vão permitir que isso aconteça com Cassian. Porém, no fundo, Cassian sabe que se a Nesta se encontrar com as duas e ficarem as 3 juntas, ele sabe que elas têm a capacidade de vencer. E o mais bonito é que quando elas estão ali as 3 para poder vencer, a Nesta abre mão. Ela manda as 2 amigas irem, as 2 irmãs dela de coração irem, vencer aquela disputa, e ela fica para poder enfrentar se não me engano, é o Bellius. Se não me engano é Bellius, para poder enfrentar o Bellius numa luta de espadas ali e tudo mais, para poder salvar elas e impedir que ele ataque elas e machuque elas e tal. E ela fica ali naquela luta, pá, até que a Brialine chega com o Koschei, que até então era um ser que estava ali no livro ali só sendo falado, até então ele não tinha aparecido de verdade. Então, assim, a Brialine, ela fez todos aqueles guerreiros tentarem matar elas e tudo mais, porque ela já queria chegar ali e pegar a Nesta morta. Porém, meu filho, quando aquela mulher manda o Cassian matar alguém, ela não especificou se era ele ou se era a Nesta. Então, Cassian vai com a adaga no peito pra se matar, pra não deixar nada de ruim acontecer com a Nesta. Naquele momento, a montanha treme, o poder vem, o pau quebra e a Nesta transforma essa mulher nojenta em cinzas. Vocês têm noção do poder dessa mulher, dela transformar a mulher em cinza? Aí ela vai desesperada, Cassian chega lá, o Cassian ainda joga uma piadinha dele irônica, que ele falou, eu achei que era melhor eu ficar no chão, porque ele já sabia que a Nesta ia vir com o poder dela, ele já tinha esse conhecimento. E é um momento que é Amor? Acho que é Amor. Chega falando da Freire, que a Freire começou a sangrar muito antes, aquela coisa toda, e o parto, e eles vão pra lá. Aí, quando nasce o bebê tá morto, a Freire tá morrendo, o Willis entra em pânico, começa aquele desespero, a Nesta vendo aquilo tudo, o que aquela mulher me faz? Ela põe a máscara, ela põe a coroa e ela pega a harpa. Ela pega os objetos sagrados lá e usa. Todo mundo na sala para. O Rhys tenta ir até ela, mas ela estende a mão e fala, querido, peraí, dá licença, que agora o show é meu. Todo mundo na sala
para. E ela faz uma parada muito louca que você vai acompanhando e fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você não consegue parar de ler. Você vai lendo aquilo parecendo que você tá bebendo água. Entendeu? Num dia muito quente, que você não para de beber água, é o jeito que você vai engolindo as páginas. E no final ela abre mão dos poderes dela pra poder salvar a irmã. Minha opinião sobre esse ponto. Não gostei dela perder os poderes. Porque é como se a autora estivesse tirando algo que ela tomou do caldeirão, tudo bem, mas foi algo que ela fez por merecer. Ela merecia continuar com aquele poder. Mas também entendi que ela fez aquilo pra salvar a irmã. Ela abriu mão daquilo que ela tinha pela irmã, sabe? É um momento onde ela e a Freire realmente falam uma pra outra. Eu te amo, sabe? Então, assim... Porém, no livro aqui fala de forma ali por cima que ela ainda restou um pouco, que ainda ficou um pouco de poder. Que poder é esse, a quantidade ou o que? Ela não sabe. Porque ela oferece pro Caldeirão tudo de volta, se ele ensinasse pra ela como salvar a irmã. E ela fala, né, também que ela até mudou os corpos dela e das irmãs, ali, né, na parte feminina delas, assim, no caso, útero e tal, porque se elas quisessem ter bebês, para elas não passarem por isso novamente. Porém, parece que a mãe, né, a mãe terra deles lá e tudo mais, que eles sempre falam, não sei o que é a mãe, parece que ela interviu e não deixou a Nesta sem poder nenhum, porque ela viu o merecimento ali na Nesta, mas não especifica qual que poder é esse. E a gente termina esse livro com a cena maravilhosa, que é a Nesta e o Cássia indo para a cerimônia deles, né, de casamento, de parceria e tal. E o Rhys não economizou nem um pouquinho, porque a mulher salvou a vida da mulher dele e do filho dele. Esse cara vai beijar o chão que ela pisa. E o mais bonito é que quando ela salva a Freire e o filho dele, os dois se abraçam. Parece que ali a amizade deles acontece, sabe? É muito linda, é muito união, é tudo muito bonito. A gente tem uma cena aqui que é onde a Nesta dança, que essa eu não vou contar, você tem que ler o livro, porque pra mim foi uma das cenas onde ela foi mais sensualizada possível, porém eu entendi ali como que aconteceu, mostrou que ela era bonita, que ela sabia jogar o jogo da política, que ela era uma mulher incrível, além de qualquer outra coisa, e ela parou o salão, ela parou. A Elaine pode ser considerada a irmã mais bonita, a Feire pode ser, né, a grande senhora e tudo mais, mas ali o momento foi dela. E eu gostei porque, pra vocês terem uma noção, lá no início do livro, quando o Rhys manda o Cassian buscar a Nesta pra poder mandar ele trabalhar, o Rhys manda o Cassian buscar a Nesta, levar ela na casa deles no Rio, porque o Rhys quer mandar ela ir trabalhar na biblioteca e ela vai treinar com o Cassian. Quando ela entra na casa para conversar com eles no escritório do Rhys, ela nota que as paredes são cheias de quadros. Tem quadros até do pai dela, mas a Feire não colocou um retrato dela ali pintado. Então, gente, nesse início mesmo, eu odiando a Nesta, eu senti a dor dela. De entrar numa casa linda e maravilhosa, ver todo mundo nas paredes, menos ela. Então, assim... É um livro que vai discutir bastante emocional, é um livro que vai discutir muito o psicológico, aquela coisa toda de tudo que a Nesta passou. Ela vai se tornar a sua personagem favorita da vida, você vai tomar um ranço da Elaine do caramba. O ranço que eu tinha da Nesta, eu tenho ele o dobro com a Elaine agora, sabe? A Elaine, ai, nossa, não... Sabe, você realmente vai tomar um rancinho dela, mas a Nesta tá maravilhosa, a escrita desse livro tá maravilhosa. Quem ama os livros da Sarah J. Maas, desse universo de Corte de Espinhos e Rosas, Acotar, Afins e tal, vai amar esse livro. Foi favoritado, eu meio que fiquei numa ressaca literária, eu tô tentando fazer uma outra leitura agora pra ver se eu consigo me desligar um pouquinho dele, mas tá difícil, tá muito difícil. Porque eu acho que você vai para um outro livro procurando a mesma coisinha, a mesma expectativa que você tem aqui. E quando você não encontra, você meio que ressaca literária, batendo na porta. Mas é isso.
Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro, fala aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam, como foi a experiência de vocês. Eu queria pedir pra vocês estarem me seguindo nas minhas outras redes sociais. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Vem dar essa forcinha pra mim, vem participar aqui. Eu tô contando com vocês. É isso e até a próxima.